Graça e paz, querido irmão e irmã. Vamos dar continuidade à nossa aula, tratando agora do ser de Deus, seus atributos, seus nomes e a Trindade. Na nossa última aula, nós vimos um pouco sobre a importância da doutrina, como ela serve de alicerce, de fundamento sobre o qual nós somos edificados. Há uma necessidade de estarmos sobre um terreno sólido, firme, para que a nossa fé não desfaleça, para que nós não sejamos abalados com respeito à nossa vida cristã. E vimos um pouco das Sagradas Escrituras, como a fonte da revelação de Deus, da revelação especial de Deus para cada um de nós. O meio pelo qual Deus fala conosco, o meio pelo qual Deus se relaciona conosco é a sua santa palavra, inspirada, infalível, inerrante, clara, toda suficiente, necessária. Esta é a bendita palavra de Deus. E nela nós temos o próprio Deus falando conosco. Irmãos, o Senhor nosso Deus, ele condescendeu até nós. Se nós pensarmos em Deus como aquele descrito nas páginas das Sagradas Escrituras, vamos perceber que ele é um ser incompreensível, falando de maneira final. O finito não pode conter ou assimilar o infinito. Por Deus ser tão grande, ele acaba se tornando... Por Deus, irmãos, ser tão grande, ele transpassa o limite da nossa compreensão. Queremos dizer com isso que nós não podemos colocar limites em Deus, como se nós pudéssemos dissecar a Deus em partes, então estivéssemos com ele todo diante de nós numa mesa, como uma experiência científica. Isso não acontece com Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. A mente de Deus é maior do que a nossa. Os caminhos de Deus para nós são incompreensíveis, seus juízos são insondáveis. Nós precisamos ter em mente isso. Nós precisamos ter em mente que Deus é imenso, infinito, e que, neste sentido, ele se torna incompreensível. Mas como é que então nós podemos nos relacionar com esse Deus incompreensível? Podemos nos relacionar com ele porque ele condescendeu, ele baixou até nós, ele usou a nossa linguagem, a linguagem humana. Quando nós pensamos em Deus imaterial, espírito, como nós vamos ver adiante, nós vamos perceber que Deus, ele decidiu usar a nossa linguagem, usar a nossa maneira de comunicar para falar conosco. Então ele usou as palavras humanas e usou aquilo que nós chamamos de antropomorfismos. Antropo de homem e morfismo de morfe, de forma. Ele usou uma maneira humana, uma forma humana. Por isso que nas Escrituras nós lemos que Deus tem mente, que Deus tem olhos, que Deus tem ouvidos, que Deus tem boca e tantas outras coisas relacionadas ao homem, à forma humana e à linguagem humana. Porque esta é a maneira que Deus decidiu se comunicar conosco e que está contida na sua palavra. Para que nós possamos compreender a Deus por analogia, para que nós possamos compreender ele de alguma forma, conforme a nossa capacidade, conforme a mente que ele mesmo nos deu. Então, por isso, precisamos primeiro compreender que Deus, em seu sentido último, é incompreensível. Isso já nos limita ao que, irmãos? Nos limita à nossa inferioridade, à nossa finitude. Calvino dizia, o finito não pode conter ou assimilar o infinito. Podemos imaginar um copo que pode ser cheio com 200 ml, e nós sendo esse copo, esse vaso, mas Deus não cabe dentro desse vaso. Deus é muito maior, é infinito. Se nós pensarmos em todas as galáxias, todos os sóis, todas as estrelas, e quando nós vemos as Escrituras dizendo que ele é maior do que tudo isso, nós vamos perceber como todas as coisas existem nele e ele não cabe dentro das coisas criadas. Isso é muito importante desde o início da nossa compreensão sobre Deus. Deus é um ser incompreensível no seu sentido final da palavra. Isso vai nos levar a adorá-lo, irmãos, porque realmente ele é maior do que a nossa razão. Ele não é irracional,
ele é suprarracional, ele vai além da razão, ele vai além daquilo que pensamos. Ele é o Deus a qual servimos, o Deus da Bíblia. E hoje nós vamos ver um pouco do seu ser, dos seus atributos, dos seus nomes e também da Trindade, Deus sendo 3 pessoas, cada pessoa sendo plenamente Deus e que há somente um Deus. Quando nós pensamos em Deus e queremos discursar sobre Deus, falar sobre Deus conforme as Escrituras, nós vamos encontrar nelas aquilo que nós chamamos de atributos, as coisas inerentes a um ser que faz com que esse ser seja quem ele é. Os teólogos usaram algumas vias, alguns caminhos para falar dos atributos de Deus. O primeiro deles é a via negativa, é dizer quem Deus é, dizendo aquilo que ele não é. Por exemplo, Deus é infinito, significa que ele não é finito. Deus é imutável, significa que ele não é mutável. Esse é um dos caminhos que os teólogos usaram para falar sobre Deus. Também nós temos a via eminencial, que é elevar as características que nós conhecemos ao nível máximo. Por exemplo, Deus é todo-poderoso. Nós falamos de poder, mas quando se trata de Deus, Deus é onipotente, omni de todo e potente de poder. Nós falamos que existe força, então Deus é todo-poderoso. Nós falamos de conhecimento e nós podemos dizer que Deus é todo-conhecedor ou omnisciente. Nós falamos também de presença, de estar em um lugar. E quando nós tratamos de Deus, nós falamos que Deus está em todos os lugares. Então ele é omnipresente. E também nós temos o caminho da via de afirmação. Qual é essa? É Deus ser amor, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é bondade. Afirmações que a Bíblia faz sobre o caráter de Deus. Também atributos, irmãos, podem ser chamados na linguagem de 1 de Pedro capítulo 2, de virtudes. Nós, como povo de Deus, fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus, ou as perfeições de Deus. E o nosso material para descobrir esse tema do ser de Deus, seus atributos, seus nomes e também sobre a Trindade é a própria Bíblia. A Escritura é o livro da revelação divina, onde o próprio Deus se faz conhecido. Então nós temos que ir buscar nela sobre esses atributos, ir buscar nela a respeito de cada um desses atributos que falam do próprio Deus. Vamos começar então, irmãos, respondendo a seguinte pergunta: quem é Deus? E em primeiro lugar, Deus é Espírito. O que significa isso? Significa que ele não tem aparência corpórea, que ele não tem corpo físico, que a existência de Deus é imaterial. A existência de Deus vai além da matéria. Isso não significa que em alguns lugares das Escrituras não houve alguma aparência pela qual Deus se apresentou ao homem, mas sim que, essencialmente falando, ele é um ser espiritual, mas um ser espiritual diferente dos anjos, que são seus servos, que são espíritos ministradores, mas Deus é o Senhor, o Pai dos espíritos, o Deus, o Espírito Santo, o Espírito imutável, como nós vamos ver daqui em diante. Deus é alguém que não tem aparência física, é um ser imaterial. Isso está lá em João capítulo 4, verso 24, nas palavras do próprio Jesus, a mulher samaritana: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Seguindo adiante, nós dizemos também que Deus é autoexistente. Essa característica é chamada também de aceidade. Significa que ele é independente de tudo. Ele existe por si mesmo. Ele é autoexistência. Sua existência não deriva de outro e ele não depende de nada e nem de ninguém. Irmãos, isso é tão importante, tão fundamental. Colocar Deus no seu devido lugar, entender que todos nós somos contingentes, somente Deus é autossuficiente. É isso que significa esse atributo. Deus não precisa de nada e nem de ninguém. Ele se satisfaz em si mesmo, ele existe por si mesmo, a sua existência não depende de outro.
Todos os demais seres, todas as demais coisas criadas dependem dele. Nós nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós dele temos vida, respiração e tudo mais. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é autoexistente. Isso está por trás também do nome de Deus, quando ele diz a Moisés em Êxodo capítulo 3, eu sou o que sou. Ele é independente, existe por si mesmo. Interessante isso no tocante às pessoas que nós encontramos no mundo hoje, que dizem ser independentes, que não precisam dos outros, nem de nada, nem de ninguém. Pois então, Deus é autoexistente. Deus é o único do qual todas as coisas necessitam para que existam. Todas as coisas precisam de Deus para existirem. Isso está por trás desse atributo da autoexistência, também chamado de aceidade. Seguindo adiante, irmãos, vamos ver que Deus também é imutável. Veja, essa é a linha que nós chamamos do caminho da negação. Ou seja, Deus não muda. Em Malaquias 3,6 diz, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Israel, não sois consumidos. Também Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto do Pai das luzes. E diz o texto assim, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Ele é estabilidade absoluta. Um irmão do passado dizia, tudo em minha volta muda e se desfaz, se deteriora. Tu que não mudas, fica comigo. Essa era a oração dele. Veja, irmão, a importância de nós conhecermos o Deus imutável, o Deus que não pode mudar, o Deus que não tem mudança nem sombra de variação. Todas as coisas nessa terra se deterioram. A verdade é que ninguém toma o mesmo banho num rio, mesmo que seja o mesmo rio 2 vezes, porque a pessoa não é a mesma na segunda vez, nem aquelas águas que passam naquele rio são as mesmas. Mas, falando de Deus, Deus é sempre o mesmo. Deus é o mesmo, como se tratando do próprio Senhor Jesus, o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso nós podemos ter confiança absoluta em tudo que Ele disse, porque Ele não muda. Ele é sempre o mesmo. Ó, tu que não mudas, fica conosco, Senhor. Essa seja a nossa oração. Além disso, irmãos, Deus também é infinito. O que significa isso? Que Ele não pode ser contido por nada, que não há onde Ele não esteja, que todos os espaços são ocupados por Ele. Ele está em todos os lugares. A infinitude de Deus é algo maravilhoso. Nós precisamos meditar sobre ela, porque ela abrange todos os outros atributos de Deus. Ele é infinito em seu poder, ele é infinito em sua bondade, ele é infinito em seu amor, ele é infinito em sua misericórdia. Não há limites para Deus. Esse é aquele caminho que eu disse, o caminho da negação. Deus não é finito, os homens são finitos, tudo nessa vida passa, tudo nessa vida termina, somente Deus é infinito no tempo, no espaço. Somente Deus é esse ser, que nada pode contê-lo, não há lugar onde que possa prender a Deus, não há limites nem fronteiras para Deus. Ele é ilimitado no seu ser, ele não é limitado em seu conhecimento, não é limitado em sua sabedoria, amor, justiça, santidade. Deus é ilimitado. Isso nos leva, irmãos, a outros atributos. Por exemplo, o próximo que nós vamos ver é a eternidade. O outro que nós vamos ver é a onipresença, que Deus está em todos os lugares. Todos eles vêm desse atributo da infinitude. Seguindo adiante, então, falando de tempo, Deus é eterno. Salmo 92, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O que significa ser eterno? Thomas Watson, num livro comentando o breve catecismo de Westminster, ele diz que existem 3 tipos de ser. As criaturas, que têm princípio
e têm fim, os homens e os anjos, que têm princípio e não têm fim, porque viverão ou em estado de bem-aventurança eterna ou em condenação eterna, mas tiveram um princípio. E o terceiro tipo é o próprio Deus, que não tem princípio de dias nem fim de existência. Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. O princípio é ele e o fim é ele. Não existe nada, não existe um tempo em que Deus começou a existir. Deus não tem princípio de dias. Antes que existisse qualquer outra coisa, antes que existisse tempo, antes que existisse a matéria, existia Deus. No princípio, somente Deus. No princípio era o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em autoexistência, sem necessidade nenhuma. O Deus eterno. Este Deus é o Deus qual servimos, irmãos. Esse Deus é o Deus que nós adoramos. Seguindo adiante, nós vamos dizer também que Deus é onipresente. O que significa isso? Que Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está presente em cada um dos lugares. Não existe lugar onde Deus não esteja. É só nós vermos, por exemplo, 1 Reis 8, 27, aquele salmo que sempre mencionamos, que é o Salmo 139, que o salmista indaga: para onde fugirei da tua presença? Se eu ir em tal lugar, você está, não há nada escondido para ti. Bavinck dizia em sua dogmática que Deus é este ser, o mais íntimo de todos. Ele dizia: quando alguém quer fugir para fazer algo errado, então ele sai de um lugar público para dentro da sua casa. Mas, se ainda ele não se sente seguro dentro da sua casa, então ele vai para um quarto e ele se tranca. Se ainda ele não se sente seguro dentro desse quarto para fazer aquilo que ele gostaria de fazer, então ele se oculta em algum canto desse quarto. E se isso ainda permanece com ele, então, e ele não pode produzir aquilo que ele deseja, ele entra para dentro do seu coração. Mas o autor diz o seguinte: mas para onde fugir de um Deus onipresente? Para onde fugir do mais íntimo de todos os seres? Se nós ocultamos as nossas misérias no mais profundo do nosso coração, ali Deus está. Não há nada que passa despercebido aos seus olhos. Ele está lá no mais profundo. E ele julga os segredos dos corações dos homens. Esse é o nosso Deus. Então, esse autor dizia o seguinte: se você quer fugir dele, o único jeito é fugir para ele. Se você quer fugir dele, fuja para os braços dele, porque não há onde se esconder da presença de Deus. Nem mesmo se nós, na nossa introspecção, entrarmos para dentro do nosso coração, mesmo assim não poderemos fugir de Deus. Deus é onipresente. Vamos seguindo então, irmãos. Além disso, Deus é onisciente. Significa que ele sabe tudo, que não há limites para o conhecimento de Deus. Veja como todas essas coisas estão interrelacionadas. Nós falamos de infinitude, que Deus não é finito. Deus não é finito em seu conhecimento, ele sabe todas as coisas. Irmãos, e como é importante nós entendermos essa relação entre nós, como nós vamos ver depois nos atributos comunicáveis, e o próprio Deus. Porque Deus, os nossos pensamentos são finitos, os deles são infinitos. As nossas considerações sobre as coisas, elas têm seu limite. Em Deus, não. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Além disso, ele tem aquilo que alguns chamam de conhecimento hipotético. Ele sabe todos os mundos possíveis e todos os mundos prováveis. Ele sabe tudo o que acontecerá, ele sabe tudo o que aconteceu, ele sabe tudo o que era, tudo o que é, tudo o que há de vir. Ele tem esse conhecimento disponível a ele, diante dos seus olhos, sem precisar nenhuma sequência de acontecimentos. Todos ao mesmo tempo, intermitentes diante da sua presença. Esse é o conhecimento de Deus, que sabe todas as coisas ao mesmo tempo.
todos os mundos possíveis e imagináveis. Por isso, às vezes, nós, que somos seres finitos, não entendemos os tratos de Deus, nem os caminhos de Deus. Mas deveríamos nos submeter a esse Deus que é onisciente e dizer, Senhor, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, ainda que eu não conheça o teu propósito nessa situação, mas realmente eu quero descansar em ti, porque a tua palavra diz que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor tem pensamentos de paz sobre nós. O Senhor tem um propósito para o nosso bem, de nos conformarmos à imagem de Cristo, e todas as coisas vão cooperar para isso. Então esse é o Deus, irmãos, onisciente. Possamos descansar que Ele conhece tudo e que não passa nada despercebido aos olhos dele. Além disso, irmãos, esse Deus onisciente é também onipotente. O Senhor disse a Abraão, naquele evento em que ele vai prometer um filho a Abraão, de um homem já idoso e de uma mulher idosa. Ele disse a Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E eu tenho toda a capacidade. Irmãos, a gente nem imagina o que é isso. A nossa mente não consegue alcançar a grandeza dessa realidade. Deus é todo-poderoso. Se pensarmos em poder, nós vemos o Sol explodindo por segundos, centenas de bombas nucleares, todo aquele poder, toda aquela força, e aquilo é como nada diante de Deus. É como um grão de pó. Todas as nações da terra são consideradas por ele como um grão de pó na balança. Ele é o Deus que, através da sua palavra, todas as coisas vieram a existir. Quando ele chama, todos se apresentam diante da sua presença e ninguém pode conter a força do seu poder. Ele é o Deus onipotente, capaz de trazer da morte para a vida, capaz de trazer das cinzas a existência. Ele é o único que, pela sua palavra, criou todas as coisas. Ex nihilo significa do nada. Ele trouxe a matéria à existência do nada pelo seu poder. É o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. E esse poder opera em nós. Veja como isso tem aplicações tão tremendas para nós. O Deus onipotente que prometeu a Abraão um filho foi capaz de produzir do ventre amortecido de Sara um herdeiro para a promessa dele, pelo qual foram benditas todas as famílias da terra. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor onipotente. Por isso que Paulo pode dizer em Filipenses 4:14, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a força do seu povo. Por conta disso, irmãos, nada temos a temer. Somente devemos adorá-lo e temê-lo como esse Deus que está numa posição tão elevada sobre nós que não há nada que se compare a ele. Esse é o Deus onipotente. E também nós devemos falar que Deus é simples. Em que sentido? Que Deus não é dividido em partes. Todos os atributos de Deus existem conjuntamente nele. Não podemos fazer nenhuma divisão em Deus. As três pessoas, por exemplo, da Trindade, não são partes de um todo. Todo ser de Deus pertence a cada uma das três pessoas. Simplicidade é quando nós unimos todos os atributos de Deus e nós não esquecemos de nenhum deles e nós não fazemos Deus ser a soma de cada um deles como se fosse um pouquinho de espírito, um pouquinho de onisciência, somado com um pouquinho de onipresença, com um pouco de imutabilidade. Então, nessa soma nós temos Deus. Não. Deus, ele é uma unidade. Ele não é dividido em partes. Isto está por trás da frase Deus é simples. Esses, irmãos, são os atributos que nós chamamos de incomunicáveis. Ainda que alguns deles, como nós vamos ver a seguir, tenham alguma relação conosco, mas estas coisas são intrínsecas ao ser de Deus. Elas fazem Deus ser Deus e
Nós chamamos isso de atributos incomunicáveis. Vamos tratar agora, então, dos atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são aqueles que, em certa medida, nós, como homens, feitos à imagem de Deus, nos tornamos participantes. Eles em nós são manifestos de forma limitada, mas em Deus sempre em forma ilimitada. O primeiro deles é o conhecimento. Nós já vimos que Deus é infinito em seu conhecimento, ou seja, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Porém, vamos repetir ele com ênfase na relação que esse atributo tem com o homem, que recebeu uma medida de racionalidade e é capaz de conhecer as coisas em certa medida. Possuímos uma medida de razão, uma medida de racionalidade. Porém, somente Deus conhece tudo sobre si mesmo e sobre todas as coisas atuais e possíveis. Ele sabe todas as coisas passadas, presentes e futuras. Não só as que existem em real, mas também todas as possíveis. E nós temos vários textos que nós já mencionamos antes, que podemos repetir agora. Mas, irmãos, nós nos tornamos participantes deste atributo, porque uma semente foi colocada sobre nós chamada capacidade de reflexão, uma capacidade lógica. Essa capacidade nos proporciona aprender, conhecer algumas coisas. Ainda que sejamos limitados em conhecimento, podemos aprender em alguma medida. E esse atributo é comunicável da parte de Deus para nós. Além disso, nós temos sabedoria. O Dr. Lloyd Jones dizia que sabedoria é o conhecimento posto em prática. Ele dizia que sabedoria é a capacidade de escolher pelo bem e rejeitar o mal. A sabedoria é um aspecto do conhecimento de Deus que se manifesta na escolha de fins dignos e de caminhos justos que levam a esses objetivos. Ele é manifesto no propósito de Deus para todas as coisas. Tudo é feito para a glória de Deus. Em Deus nós temos toda a sabedoria. Ele é o Deus capaz de discernir todo o bem e rejeitar o mal. Ele é o único que seus caminhos são sábios, as suas escolhas são as melhores. E quando nós nos tornamos participantes disso, nós conseguimos identificar o bem e rejeitar o mal. Escolher pelas coisas de Deus, discernir aquilo que Paulo fala aos Filipenses, que orava por eles, para que o amor deles crescesse mais e mais. No pleno conhecimento, ele dizia, em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes. Aprovar as coisas excelentes, discernir entre o bem e o mal. Irmãos, nós podemos ter um advogado que conheça toda a nossa Constituição, que conheça todas as leis, até mesmo de cor, mas seja incapaz de julgar as coisas, incapaz de decidir por aquilo que é justo, porque lhe falta sabedoria, ainda que ele tenha muito conhecimento. Assim, existe certa diferença entre sabedoria e conhecimento que nós precisamos considerar. Deus nos deu conhecimento, Deus nos deu sabedoria. Aliás, para os salvos, nós podemos dizer o seguinte: o próprio Cristo nos foi dado. Ele é sabedoria de Deus. Ele foi feito da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, como diz 1 Coríntios 1,30. Seguindo adiante, irmãos, nós temos a bondade de Deus. A bondade que mencionamos é a bondade relacionada com os seres humanos e as suas criaturas. O atributo divino que o leva a ser benevolente com todas as suas criaturas. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom até mesmo com os injustos, até mesmo com os ímpios. Quando olhamos Atos capítulo 14, Atos capítulo 17, Deus os dá vida, dá respiração, Deus faz cair a chuva sobre eles. Deus é bom e a sua bondade é demonstrada para com todas as suas criaturas. Ele dá alimento aos animais, ele nos rega com a chuva, nos dá estações frutíferas. Esta é a bondade de Deus para conosco. E seguindo então,
nós temos o amor de Deus. 1 João 4:8 e 4:16, nós temos essa definição. Lembram-se da via de afirmação. Deus é amor. Deus é amor. Isto é um atributo importante, um atributo divino importante. De fato, Deus é descrito desse jeito nas Sagradas Escrituras. Ele manifesta esse amor de diversas formas para conosco. Ele manifesta esse amor em perdão dos nossos pecados, como está em Efésios 1:7, Efésios 2:7, Tito 2:11. Ele manifesta esse amor em misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Isto é a misericórdia de Deus. Esta é uma manifestação do amor de Deus para conosco. Também Deus demonstra o seu amor para conosco na sua longanimidade e paciência com a qual Ele nos trata, não imediatamente julgando o nosso mal e os nossos pecados, mas sendo benevolente, sendo longânimo. Isso é uma demonstração do amor de Deus para conosco. Todos estes são manifestações do amor de Deus. A maior prova do seu amor é o seu plano em Cristo para a redenção de toda a humanidade. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Além disso, irmãos, esse atributo já começa a nos revelar a doutrina da Trindade. Porque, como diziam os pais, os antigos pais, no amor nós temos o amante, o amado e o amor entre eles. Este é o Deus que é amor. Nós poderíamos falar tantas coisas sobre isso, poderíamos dar tantas demonstrações do amor de Deus, no perdão dos nossos pecados, na misericórdia e compaixão para conosco, na sua longanimidade. Ah, irmãos, como o Senhor é longânimo conosco. Como Ele não nos atinge com a sua justiça, como Ele não nos julga de imediato, como Ele tem paciência, como nós muitas vezes até ultrapassamos tantos limites confiados na paciência de Deus, esquecendo da sua justiça, confiados na sua bondade, confiados no seu amor. Muitas vezes, irmãos, as pessoas estão abertamente em oposição a Deus, desobedecendo as leis de Deus, confiados em que Deus é perdão, que Deus é amor, que Deus não nos julgará conforme as nossas ofensas, baseando-se erroneamente em textos que dizem: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Precisamos responder como Paulo: e daí, haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Não é assim que devemos tratar o amor de Deus. Não é assim que devemos tratar a longanimidade e a paciência de Deus. Nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Por isso é tão importante nós termos todos esses atributos diante de nós o tempo todo. Esse Deus que é amor também é justiça, como nós vamos ver adiante. Também é santidade, irmãos. E o que fala a santidade? Pelo menos nós temos dois significados distintos para a santidade. O primeiro deles é que Deus está separado de tudo. Não há nada que se equipare a Deus. Nada que existe é páreo para Ele. Ele é distinto de todas as coisas, distinto de todas as suas criaturas e está acima delas. Isso, irmão, significa exatamente Deus ser santo. Ele é separado de tudo. Em segundo lugar, irmãos, Deus é pureza absoluta. Significa que não existe mal em Deus. Significa que não existe pecado nele. Significa que diante dele se encontra imperfeições em todas as outras criaturas. Somente ele é pureza absoluta. Como aqueles anjos no capítulo 6 de Isaías, que com duas asas cobriam os rostos, com duas asas cobriam os pés, com duas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Naquele momento, havia-se uma aura de santidade absoluta por conta da presença de Deus. Por causa disso, os anjos lhe rendiam adoração. Por causa disso, Isaías foi capaz de ver a
suas imperfeições, a impureza dos seus lábios, que ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, que os seus lábios eram também impuros. E ele dá uma sentença de impureza sobre si e sobre todos, dizendo: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. Esse é um oráculo de juízo. Ele estava atribuindo imperfeições a ele diante da santidade de Deus. Então, irmãos, lembre-se, Deus é separado de tudo. Ninguém se equipara a ele. Ele está além e acima de tudo que existe. E também ele é pureza absoluta. Não existe mal em Deus. Não existe pecado em Deus. Todas as outras criaturas têm imperfeições, somente Deus é santo. Seguindo adiante, nós temos a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifesta quando Deus impõe ao homem a justa lei, retribuindo a cada um segundo as suas obras. Ele disse: eu sou o Senhor e eu não tenho o culpado por inocente, como está em Êxodo 34, versos 6 e 7. Deus é o Deus que julga com equidade. Deus é o Deus que não julga baseando-se no indivíduo, mas na ação. Ele é livre de qualquer influência. Ele discerne o bem e o mal e julga, dando retribuição a cada um conforme as suas obras. Este é o Deus que tem uma sentença. O texto de Romanos 1,32, depois de mencionar aquela lista de pecados, diz que aqueles homens, conhecendo a justiça de Deus, eles conheciam que Deus julgava todos aqueles pecados. Eles tinham ciência disso, porque Deus é um Deus de justiça. Ele não tem o culpado por inocente. Esse é o nosso Deus. Também ele é o Deus de verdade. Deus é verdadeiro em seu ser, em sua revelação e em relação ao seu povo. Este é o Deus que não podem mentir. Este é o Deus da verdade. Ele é a própria verdade. O próprio Senhor Jesus disse, irmãos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse atributo toca tanto na veracidade de Deus em seu ser, na veracidade da revelação de Deus, na veracidade da relação de Deus com o seu povo, como também na fidelidade de Deus. Dizer que Deus é verdade, dizer que Deus é veracidade, é dizer que Deus é fiel, que ele não pode descumprir a sua palavra, que ele cumprirá todas as coisas que prometeu conforme o seu caráter. Se permanecemos, se somos infiéis, Paulo diz, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Este é o Deus que é verdade, que não há mentira nele, que é a realidade de todas as coisas, que é fidelidade. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Também dizemos, irmãos, que Deus é soberano e nós tratamos da soberania de Deus. Isso trata tanto da sua vontade como do seu poder. Existe a vontade secreta de Deus e existe a vontade revelada de Deus. A vontade secreta de Deus trata dos seus decretos divinos, daquilo que ele estabeleceu que seria e assim será. E a segunda trata dos seus preceitos conforme descritos na sua lei, na sua palavra, no Evangelho. Este é o atributo da soberania divina, um atributo que nós vamos ver detidamente em outras aulas adiante no nosso curso. Mas nós temos que ter ciência disto. Deus está no mais alto e sublime trono e ele governa sobre as ações livres dos homens. Ele é o Deus soberano. Nada passa despercebido aos seus olhos. Ele é a causa não causada de todas as coisas. E ele tem uma vontade. Esta vontade, ela foi estabelecida desde toda a eternidade. E todas as coisas que ele faz são a sua vontade em operação. Por isso, a onipotência de Deus está ligada com a sua soberania, com a sua vontade, com o seu decreto, porque a onipotência de Deus é a sua vontade em operação. Isto é a soberania divina. Vamos seguir então na próxima aula, dando continuidade ao nosso estudo do ser de Deus, seus atributos, seus nomes e a Trindade. Se você foi abençoado por essa aula, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Seja um participante conosco,
seja um colaborador dessa obra, entre em contato conosco para saber os maiores detalhes. Nós precisamos que hajam pessoas voluntariamente dispostas a manter esse trabalho no Senhor, para que o Senhor, através da sua palavra, possa alcançar muitos dos seus filhos de maneira gratuita e que eles possam ser agraciados pelo conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, pelo conhecimento da palavra de Deus. E para isso nós contamos com a sua ajuda. Deus abençoe a sua vida. Paz seja contigo.